Ludmilla, após não ter sido indicada na categoria de Cantora do Ano no Prêmio Multishow, decidiu cancelar sua apresentação no palco da premiação, porque se ela não é bem-vinda na premiação, como ela mesma disse, ela não vai estar lá só por educação. E aí eu quero usar isso como gancho para fazer uma pergunta para vocês nesse vídeo, assim. A gente precisa realmente ocupar todos os espaços? Perguntinha para responder embaixo depois. Mas bora pro vídeo, bora pro que importa, que é um pouco disso aqui hoje, essa coisa de ocupar espaços, e usando Ludmilla e o Multishow como gancho. Olá, gente! Bem-vindos a esse canal que é o Adodi. Como vocês viram, hoje eu quero falar sobre a questão da Ludmilla, do Prêmio Multishow, da ocupação de espaços, esse discurso que está sempre presente nessas questões. Porque, se você não está entendendo nada, o Prêmio Multishow anunciou os seus indicados na sua premiação, né? Nas categorias. E uma das grandes categorias da noite é a categoria de Cantora do Ano, onde teoricamente, se indica as pessoas, no caso aqui as mulheres, de maior destaque do ano, assim. E Ludmilla não foi indicada. E quem o Multishow indicou dessa vez? Anitta, Ivete Sangalo, Isa, Luísa Sonza e Marília Mendonça. Ludmilla não ganhou uma indicação nessa categoria e gerou muitas discussões e questionamentos. E assim, quando você observa esses nomes, você percebe que de fato, ao não ter a Ludmilla nessa indicação, tem um negócio errado aí. Já comenta também se você ficou surpreso, porque o que acontece? Antes de continuar esse vídeo, se inscreve nesse canal, tá bom? Porque sua inscrição é muito importante, deixa like, por favor, se inscreve. Se você ficou atento a 2021, porque se já estamos no fim do ano, já é outubro, minha gente, então já dá pra falar de fim de ano. Se você esteve atento este ano, principalmente musicalmente, um dos grandes nomes, uma das grandes cantoras, quando a gente fala de cantoras, não é uma questão de opinião, isso é um fato dado, assim. Foi o nome da Ludmilla. A Ludmilla teve o Lud Sessions, a Ludmilla teve o Numanice, a Ludmilla teve alguns singles que tiveram muito destaque esse ano. E, gente, ela foi uma das maiores cantoras em termos de destaque neste ano de 2021. O maior clipe solo de uma cantora solo, no caso, atualmente, que era da Anitta com Girl From Rio, agora não é mais da Anitta, é da Ludmilla, com um dos clipes da era Numanice, que ultrapassou os 35 milhões de visualizações. E quando você observa outros nomes que estão na lista, por exemplo, como a Ivete Sangalo, que é uma pessoa que eu adoro a carreira da Ivete Sangalo, eu adoro a voz da Ivete Sangalo, mas vamos ser honestas, aqui no caso, Ludmilla teve muito mais destaque, mas muito mais destaque do que Ivete Sangalo. E aí, qual que é o critério para indicar as pessoas para essa premiação? Ter contrato com a emissora? Não sei, mas enfim. Ou seja, Ludmilla foi um dos grandes destaques de fato deste ano no Brasil, quando o assunto é música. Ah, Numanice não fez sucesso. Da onde você tirou isso? Se você tá, por exemplo, em fóruns de Twitter, esse comentário é até frequente. Mas Numanice, pelo menos para quem mora no Rio de Janeiro, toca em cada esquina que se vai, assim, porque se tornou um hit. E é um disco que é bastante ouvido. 300 milhões de streams já foram dados para esse disco aqui. Lembrando que esse ano de 2021, Ludmilla atingiu a marca de 1 bilhão e 500 mil streams nas plataformas digitais, sendo a primeira cantora negra da América Latina a conseguir esse feito. Caso não me conheça, antes de continuar isso aqui, porque, né, enfim, sou a Dodi, me segue nas redes sociais, vai saber quem sou eu por lá também, para você não ficar perdido em quem é essa pessoa aqui. @JovaniaDodi. E não se esqueça de se inscrever e conhecer o canal como um todo, porque eu falo de outros assuntos também. Bom, dito isso tudo, só para reforçar que sim, a Ludmilla teve duas outras indicações. Ela teve, na verdade, duas indicações a esse prêmio, com hit do ano, com a música Deixa de Onda, e clipe TMZ do ano com a Rainha da Favela, Rainha de Favela. Mas a principal categoria ela não foi indicada. Ah, mas se ela teve duas indicações, por que ela tá reclamando? Ela está sendo muito certeira nesse questionamento, porque assim, se ela não foi considerada relevante para ser indicada em categoria do ano, por que eles querem que ela se apresente na premiação? Se ela não é relevante assim, por que ela foi convidada? Para que ela foi indicada em duas categorias e não foi indicada na categoria principal, por exemplo? Só o fato do nome dela ter sido chamado e ter sido indicada para essas outras duas categorias diz sim que ela foi uma pessoa relevante para esse ano na indústria da música. Mas se ela não está na categoria principal,
É porque rola aí um boicotezinho com a Ludmilla, como sempre, enfim. E aí, o ponto principal desse vídeo, já depois de explicar o contexto aqui, é que a Ludmilla não vai, ela fez um desabafo no Twitter. Eu estou gravando esse vídeo hoje, quarta-feira, e ela fez um tweet hoje dizendo que o Prêmio Multishow ligou pra ela e que pretende acertar as coisas no próximo ano. Mas se eles pretendem acertar as coisas no próximo ano é porque, de fato, este ano houve equívoco, houve um erro absurdamente de não reconhecer a Ludmilla como um dos destaques. Isso aqui não é birra individualista, isso é fato. Tipo, vocês me indicaram em 2 categorias, ou seja, eu fui de certa forma considerada relevante, mas na principal categoria, mesmo eu sendo um dos maiores nomes de destaque do ano, vocês não me indicaram, tem um problema aí. A Ludmilla se recusou a se apresentar na premiação este ano, corretíssimo em fazer isso. E aí a pergunta que eu faço é, a gente precisa ocupar todos os espaços mesmo? A gente precisa estar em todos os espaços mesmo só pelo discurso de vamos ocupar os espaços? E antes de dar uma resposta para essa pergunta, eu quero fazer uma observação. O discurso de ocupar espaços é importante, é um discurso político, e porque ele não se insere-se só, a ocupação pela ocupação. Quando a gente pensa a gente que não é branco, a gente que é LGBT, e essa coisa de ocupar espaços, de alguma forma a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando, por exemplo, queremos que pessoas negras, nós que somos negros, nós que somos LGBTs, precisamos ocupar espaços. Para isso a gente precisa de políticas públicas, para isso a gente precisa forçar que o Estado brasileiro olhe para a gente, para que as autoridades olhem para a gente, para que não só o Estado brasileiro, mas como, por exemplo, a própria mídia olhe para a gente, ocupar outros espaços que não sejam só políticos, no sentido institucional, enfim. O discurso de ocupar espaço é importante porque ele tem a ver com conquista, tem a ver com direitos, e etc, etc, etc. Porém, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso, porque às vezes, principalmente ao meu ver, tem gente que quer forçar uma ocupação de espaços em locais que a gente nem deveria fazer presente e que a gente nem deveria gastar nossa energia com isso, assim. Ou seja, quando eu pergunto, e eu uso esse exemplo da Ludmilla, por exemplo, ela não vai para esse evento, não estando na principal categoria, mesmo sendo um dos principais nomes do ano. Ela está certíssima, ela não precisa este ano ocupar este espaço em que ela não está sendo bem-vinda de forma completa, assim. Porque muitas vezes a minha questão com o discurso de ocupar espaços é que existe uma birra, tipo, a pessoa não está sendo bem recebida, não está sendo bem tratada e ela força a presença dela naquele espaço para dizer que sim, vocês vão me aceitar. Querida, dificilmente vão te aceitar se continuamente te desrespeitam. Onde eu quero chegar com essa coisa de ocupar espaços, assim? Por exemplo, quando a gente fala de dinheiro, de pessoas negras ou LGBTs sendo mal recebidas em espaços de comércio, de lojas, enfim. Muitas pessoas têm a coisa de aderir, essa coisa de ocupar espaços para dizer que sim, fui mal recebida, então vou comprar boa parte da loja para mostrar que eu tenho dinheiro e vou ocupar este espaço. Burrice! Porque é aí que entra a questão do ocupar espaços. A gente tem sim que ocupar espaços, mas saber quais a gente precisa forçar uma entrada e quais a gente não precisa nem passar perto, assim. Por exemplo, essa coisa do dinheiro. Não gaste seu dinheiro com um espaço que não está te recebendo bem, que te maltrata, que te desrespeita enquanto ser humano e que não respeita a sua dignidade, assim. Porque muitos espaços, inclusive, e as pessoas que trabalham em certos locais, são orientadas a te maltratar e a te desrespeitar por conta da sua aparência. Quando você é uma pessoa LGBT, quando você é uma pessoa negra. Por conta do seu jeito de existir no mundo, por conta da sua forma de existir no mundo, assim. Então não dá para forçar a coisa de ocupar espaços pensando isso de forma irresponsável. Às vezes muitas pessoas usam esse argumento não pensando de forma coletiva, de conquistas de grupo, mas de forma individualizada, até egocêntrica, assim, pensando só no seu, e aí quando consegue o seu, foda-se o resto, Foda-se as outras pessoas que não conseguiram acessar aquele espaço. Repito, ocupar espaço é importante, principalmente espaço de poder, espaço de decisão política, espaços que vão alterar a realidade e podem causar uma mudança na sociedade, assim. E também ocupar espaço de representatividade. Apesar de algumas pessoas terem ranço com o conceito de representatividade, por ele ter se esvaziado, não deixa de ser importante ter a ocupação desse espaço aqui, que é o YouTube, as redes sociais, a mídia também, até a mídia tradicional, para que a gente possa se fazer visto de outras formas, assim.
Mas a gente não precisa ocupar todos os espaços, principalmente quando você não é respeitado de forma completa. E a sua presença naquele local não vai fazer diferença, assim. Se a sua presença em um local não vai fazer diferença e você quer forçar a ocupação daquele espaço só para fazer o outro te aceitar na birra, aquele outro não vai te aceitar na birra. Como eu disse, por exemplo, se você foi maltratado em um espaço que você está gastando seu dinheiro e você resolve gastar mais ainda seu dinheiro, minha filha, aquela situação ali, aquele espaço nunca vai mudar o comportamento dele. Ele pode passar a te respeitar enquanto indivíduo porque ele te maltratou, aí você gastou dinheiro com ele, viu que você tinha dinheiro, e aí individualmente, nas próximas vezes, começa a te tratar bem. Mas as outras pessoas parecidas com você vão continuar sendo maltratadas. A gente precisa gastar o nosso dinheiro e a nossa energia com espaços que a gente precisa estar, assim, e com espaços que nos respeitam, com espaços que nos acolhem de fato, e também aqueles espaços que, apesar de problemáticos, são importantes ter a nossa presença, como a academia, no sentido que as universidades, política institucional, organizações políticas, que são espaços de produção de conhecimento ou de produção de leis que possam alterar a nossa vida e essas coisas, enfim. Mas não vamos ficar ocupando todos os espaços não, minhas irmãs. Vamos para onde a gente se sinta bem também. Não gasta a sua energia e a sua presença maravilhosa num espaço que vai desrespeitar você. Ocupar espaços é importante, mas a gente não precisa ocupar todos, porque tem locais que não merecem a gente. Comenta o que você tem a dizer sobre isso. Como eu disse, por exemplo, o Ludmilla não vai estar esse ano, talvez ano que vem ela esteja, se o Multishow mudar a sua postura. E se ela for, tá ok, porque tipo, questionei, mudaram a postura, então ano que vem eu vou. Mas nesse ano ela não vai estar indo. Então deixa o seu comentário do que você tem a dizer, não só sobre o caso Ludmilla, mas a questão de ocupar espaços, assim, do que eu disse aqui. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal, compartilha com outras pessoas que possam gostar dessa discussão. Compartilha mesmo. E não se esquece de lá nas redes sociais me seguir, tá bom? E bora acompanhar o vídeo, saber o que tem por aqui, outras discussões que tem por aqui, porque não custa nada. É isso, até o próximo vídeo e se inscreve nesse canal. Beijos.